Olha, gente, o cenário econômico de Alagoas, pelas informações oficiais, tanto do Ministério da Fazenda, como da Secretaria de Estado da Fazenda, da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, e os setores econômicos, inclusive dos próprios trabalhadores do serviço público, não podia ser melhor. O Nordeste vai crescer até dezembro 3%. O país 2,5%, 3%. Alagoas 7%. Inacreditável, né? Nós que já vivemos uma situação de apedrejamento de governador lá em 97, em julho de 97, e hoje estamos com uma economia e aparentemente a nossa dívida sob controle, está sendo encaminhada para ser vendida, a nossa dívida pública, para o Banco Mundial, e Alagoas ainda vai sair ganhando. Essa dívida que está em torno de 10 bilhões já foi considerada como impagável, mas segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, Renata dos Santos, nós hoje temos condições de pagar. Nós vamos saber se essa informação é verdade ou não com talvez a pessoa que mais entende dos bastidores da nossa economia, que é o Sindicato dos Trabalhadores, dos Fiscais de Renda do Estado de Alagoas, né? O Sindifisco, o seu presidente histórico, Irineu Torres, que volta ao sindicato e talvez num momento de equilíbrio, de boa relação entre servidores públicos, sindicatos e uma economia que parece equilibrada. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra entrevistar o senhor novamente e é assim uma satisfação boa, que é uma pessoa que eu conheço há alguns dias. Não vou falar anos, porque senão a gente vão dizer que nós somos velhos, né? Mas antes de falar da economia de Alagoas, hoje o Ministério da Fazenda, nós temos uma secretária da Fazenda que é a porta-voz dos secretários de Fazenda do Nordeste e está comemorando a reforma tributária que está para passar no Senado e que vai instituir no país apenas 2 tributos. O IVA, que vai ser dividido em 2, né? Isso é bom ou é um mau negócio para estados pequenos, pobres como Alagoas? O desenho da reforma tributária, ele vai acontecer e vai, vamos dizer, dar a feição própria dele no momento em que forem editadas as leis complementares. Mas, de uma maneira geral, o Estado de Alagoas vem bem, a economia, que é o mais importante, que não se extrai leite de pedra. Então, é importante que a economia reaja. Né? Então, a economia de Alagoas está indo bem, o câmbio tem favorecido muito, porque Alagoas é um Estado exportador, a principal atividade econômica do Estado é a cana-de-açúcar. E nós temos cobre agora também, né? Também. Aí também o cobre, a parte de mineração, por um lado o Estado ganha, por outro perde. E aí é outro detalhe da reforma tributária que está, vamos dizer, que nos favorece. Porque Estado onde a exploração da jazida, nesses estados fica só os danos ambientais e por aí vai. E agrega muito pouco a questão da... Quer dizer, é um ganho temporário. Aí, a reforma tributária também tem uma parcela que cria... Prevê essa situação? Essa situação contra as externalidades negativas. Então, a atividade de mineração, uma coisa desse tipo assim, que deixa danos ambientais, coisa desse tipo. Porque a própria Braskem... A Braskem, o que aconteceu com a Braskem, ela nunca gerou tantos empregos, nunca. A Braskem, ela é uma empresa de poucos empregados, tal. E aonde é que o resultado da exploração do minério acontece? Vamos dizer, o resultado econômico, Rio de Janeiro e a Bahia. Aqui a gente não criou o chamado polo petroquímico. O transformador, né? Então, indústria de segunda e terceira geração. Nesse particular de incrementar a receita da mineração, isso favorece muito estar na reforma tributária. Um tributo sobre, ou então um acréscimo tributário sobre essas externalidades negativas. Segundo a secretária, eu vou citar aqui a secretária de Estado da Fazenda, segundo ela, a reforma tributária ela vai favorecer estados como Alagoas, que está em franco desenvolvimento, porque o tributo passa a ser cobrado na ponta. E pode atrair mais indústrias para Alagoas, essa reforma, do jeito que está para ser aprovada no Senado? Não, historicamente, as empresas elas procuram onde paga menos tributos, né?
Então, vamos dizer... seria a guerra fiscal? Não, o ICMS em São Paulo, ele tem uma alíquota de 7%. Então, lá tende a ser o quê? O grande distribuidor para o Brasil de todos os produtos. Então, nem sempre cobrar mais ou arrecadar mais significa maior desenvolvimento econômico. Precisa ver se essa arrecadação maior não vai estorvar o setor produtivo. No geral, porque hoje eu acho que nem você que trabalha lá, que tem a contabilidade, sabe quanto paga de imposto. Ela esclarece para o contribuinte o que ele está pagando, ele vai saber exatamente o que está saindo do bolso dele, o que custa aquele produto? É um dos propósitos que vem sendo dito, né, pelos congressistas e tudo mais, é de que vai criar, vamos dizer, maior transparência tributária. Mas isso depois da lei complementar. Ela, no momento, está tramitando no nível de emenda à Constituição. O detalhamento, a gente vai sentir realmente se é para o bem ou vai melhorar, não vai estorvar o desenvolvimento econômico, com as leis complementares. Porque já há uma gritaria de municípios e estados dizendo que querem mecanismo que, se perderem, eles querem recomposição, né? E também a federação nossa, ela tem questionado a concentração de poder através de... A federação que você fala, a Federação dos Fiscais. FENAFISCO. A Federação Nacional dos Fiscais. Dos Fiscais de Tributos dos estados. De que há uma concentração de poder em órgãos federais. Isso não é bom. Técnicos da área de finanças, tudo, administrando, vamos dizer, com maior envolvimento na carga tributária, na administração tributária, na fiscalização, coisa assim, só não vai estabelecer o valor dos tributos, porque aí tem que ser a lei. Mas isso não tem sido visto como uma coisa boa. Concentrar mais Brasília é melhor, que fosse mais os municípios e mais os estados e menos Brasília. Irineu, nós estamos entrevistando Irineu Torres, presidente do Sindicato dos Fiscais de Renda do Estado de Alagoas. Alagoas, de 2 anos para cá, vem fazendo investimentos fortes em infraestrutura. Primeiro com recursos próprios, porque o governo federal enfrentou dificuldades, o governo de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, enfrentou dificuldades para fazer investimentos nos estados, principalmente em estados que não eram simpáticos a ele. E Alagoas estava fora desse cenário. E agora há uma retomada em infraestrutura. Isso é bom ou é ruim para esse momento de Alagoas, que fala em crescimento de 7%? Existe mesmo essa possibilidade de Alagoas ter 7% de crescimento? As finanças da parte do setor público estão boas, as finanças estão boas. Estão meio equilibrados? Equilibrados, Agora, tem fatores externos, por exemplo, essas questões de petróleo, das guerras. Então, se há uma oscilação brutal no preço do petróleo, isso que vai interferir no câmbio, né? O que, vamos dizer, vai ser uma gripe nacional, aqui é uma pneumonia, por conta que é um estado pequeno, né? A gente não tem. Mas, então, tem esses problemas do petróleo, tem, vamos dizer também, a possibilidade de um grande comprador de carne, dos produtos como a China, coisa assim, se interessar, é bom. Mas vai depender também do câmbio. Tem fatores que determinam essa conjuntura e são externos a Alagoas. Mas, de modo geral, Alagoas sempre vem sobressaindo e a vista do território minúsculo, pequeno, mas bem produtivo. O crescimento nacional está previsto aí em 2%, talvez, se chegar lá, né? O crescimento regional 3% e, como eu disse ainda há pouco, 7%, pela previsão do governador Paulo Dantas, do MDB. Nesse cenário, o Banco Central fala em uma redução na taxa de juros. O Sindifisco, a FENAFISCO, vê essa possibilidade, porque também a economia vai ter um outro tipo de reação com relação à taxa de juros. Comprar hoje não está fácil para ninguém, né? Ela não é, vamos dizer, decisão política. Ela tem que ser decisão técnica, sempre. Quer dizer, essa taxa que está aí, 12%... Porque se por acaso a taxa de juros também baixar, e ela poderá motivar a inflação do outro lado, que é o pior dos mundos. Então, o Banco Central ele tem que manter a moeda valorizada. Então, qual a taxa de juros ideal? É aquela que não vai aviltar o poder aquisitivo da moeda. Agora, vamos trazer agora a conversa para o plano local.
Há muito tempo que a gente não vê em Alagoas uma estabilidade nas relações políticas entre 70 mil servidores ativos e inativos e governo do Estado. E dessa vez o governo ofereceu 5,39%, sendo que 3% já de adiantamento e 2,79% em dezembro, seria em janeiro, e foi antecipado. Qual foi o ponto de equilíbrio que nós não tivemos assim grandes greves, nem grandes entraves? O governador Paulo Dantas, ele já vinha mantendo um bom relacionamento com os servidores públicos, ainda como deputado. Sempre que tinha uma legislação que favorecesse ao conjunto dos servidores ou alguma categoria específica, a relatoria ficava com ele. Então, ele vinha, vamos dizer, amealhando essa confiança e respeito. Já vinha construindo o cenário para que ele fosse governador. Uma das vezes que estivemos na Assembleia, um deputado disse, vai poder, se você concordar, o senhor concordar, porque quem vai pagar é o senhor quando estiver eleito, né? Ele ainda não estava eleito, mas já sabia que... Ele era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais poderosa do Legislativo. Então, ele vinha, vamos dizer assim, já fazendo um trabalho como deputado, de maneira que... Construindo essa caminhada já para... aplainando o terreno para o governador, que seria ele. Como é que o senhor avalia esses 2 últimos anos na relação servidor e reivindicação salarial? Vocês chegaram a algum lugar? Sim, a gente teve alguma dificuldade vamos dizer, estou falando agora da categoria. Aí, no caso, fisco, você está falando pela sua categoria, o Sindifisco, né? No conjunto dos servidores, eu acredito que pela essa tranquilidade que está aí, poucas críticas, lá vai. Temos algumas restrições na reforma da Previdência, mas isso também está sendo trabalhado, tal. Que também não foi uma coisa necessariamente no governo do Estado. Uma grande parte, a espinha dorsal, a estrutura da reforma da Previdência é nacional. E, então, o Sindifisco mesmo teve um bom relacionamento, vamos dizer, vem com um permanente avanço nas suas pretensões, nem sempre atendido, mas sempre quando não é atendido é com um não sincero, né? Olha, não é possível. Mas não existe assim, vamos dizer, o relacionamento com o governo do Estado hoje é muito bom. Uma coisa que me chamou a atenção nessa última negociação salarial, porque eu venho acompanhando a política, as negociações entre executivo e servidores já há alguns anos, né? E geralmente quem estava à frente das negociações era a própria Cefaz, Secretaria do Planejamento, a PGE ficava ali monitorando para ver se estava dentro da Constituição, dentro da legalidade. E dessa vez o quadro mudou. Foi o próprio governador que foi para a linha de frente. Vocês estranharam isso? Não é comum, né? Geralmente os funcionários pressionam, né, para o governo. A pressão sempre vem dos trabalhadores. Isso aí faz parte do mundo sindical. Do jogo político sindical. E aí, quando o governo toma a iniciativa de favorecer a iniciativa dele, né? Então, isso aí é uma demonstração de muito boa vontade para com os servidores. E foi justamente o que vem sendo realizado e tem sido a tônica desde a época em que o atual governador, Paulo Dantas, era deputado. Irineu, você acompanhou essas negociações de perto com o governador? Sentou na mesa com ele lá, junto com o conjunto dos servidores? Não, mas quando estava como deputado. Uhum. Porque depois que a situação salarial se estabiliza, então a gente até esquece, né? Não tem muito o que o sindicato pedir. Não tem. Talvez questões mais de ordem administrativas, internas da Secretaria da Fazenda, a questão de banco de horas, de carga horária, como vai ser a validade dos atos de autoridade praticados pelos servidores da Fazenda. Então, a gente muda o enfoque, condições de trabalho, e a questão salarial, nesse momento, ficou ao lado, porque tem limites também na legislação nacional. A lei de responsabilidade fiscal, o segundo foi apresentado pela secretária Renata dos Santos,
e o secretário Fabrício, né, do Planejamento, ela estipulava um limite de concessão para o estado de Alagoas por conta do que já vinha lançando a sua receita corrente líquida. Então, estabeleceu 5,39%, que seria uma parte paga agora em outubro e a outra em janeiro, e o governador antecipou. Alagoas tem fôlego para cumprir essa... A finança do Estado vem sempre com uma boa margem de segurança, né? Quando a lei de responsabilidade fiscal, ela estabeleceu como limite 49,5, uma coisa assim, exatamente, como limite da receita real líquida. Isso aí garante que, passando dali, a responsabilidade é do governante, do governo, da administração. Então, não pode, quer dizer, ela é um ponto de corte. E Alagoas vinha até pouco tempo com com 35%, 36%, depois aumentou um pouco, mas sempre vem mantendo essa margem de modo que não vá estorvar toda a organização do Estado e voltar a atrasar salário, como foram os anos 90, nos anos né? 90. O ex-secretário da Fazenda, que agora está no Ministério do Transporte, junto com o ex-governador e hoje senador Renan Filho, também do MDB, Jorge Santoro, ele instituiu uma política de ajuste fiscal. Esse ajuste fiscal contempla a realidade econômica do Estado de Alagoas, a realidade financeira dos trabalhadores? Sim. O pior dos mundos é quando tem um desajuste fiscal. Esse é o pior dos mundos. Então, o Estado ele tem que cumprir com as suas missões, com as suas finalidades. Passando, vamos dizer, desses limites, e aí fica difícil, porque vai ter um conjunto de servidores, mas não vai poder entregar aos serviços públicos à população, que é a maioria, né? A grande maioria do povo espera do serviço público, que é realizado pelos trabalhadores do serviço público, pelos funcionários. O orçamento desse ano, que finda agora em dezembro, ele previu uma arrecadação para gastos, né, de 18 bilhões, pouco mais de 18 bilhões de reais, dentro disso previsto 2 bilhões para investimentos. Desses 18, 2 bilhões para investimento em infraestrutura, essas obras todas que o governo vem fazendo, né? Rodovias, melhoramentos urbanos, construções, criando uma estrutura para, eu acho até o desenvolvimento do turismo, que hoje está bombando na história toda. E para o orçamento do próximo ano, 21,4 bilhões de reais, com um acréscimo de 2 bilhões e meio para a infraestrutura. Aonde que o Estado precisa melhorar? Esse dinheiro vai dar? Tem que dar manutenção nas estradas, né? E esperamos que dê, não é? Já que essas duplicações são necessárias? São. Repare que a taxa de acidentes, nunca mais falou acidente com morte, assim, a colisão frontal é o que causa acidente com morte. Então, aquele modelo de estrada que achar que uma faixa amarela no meio da pista vai evitar que um caminhão passe de um lado para o outro, ou que um motorista por dentro, não, agora não. Entre uma faixa de rolamento e outra, nós temos aí um canteiro, um espaço muito largo, e não é possível haver a colisão frontal. Resultado, o número de acidentes diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante por conta justamente da qualidade das estradas. E escoar a produção econômica. Isso aí faz um ganho, o custo do produtor fica bem favorecido com boas estradas. Uma coisa que me chamou a atenção é que o governo Renan Filho, dos governos Renan Filho, na reta final do segundo governo dele, vamos dizer 2 anos antes, ele impôs um ritmo que é impossível o governador Paulo Dantas recuar. Ele, inclusive, está acelerando ainda mais. Nossa economia aguenta essa história? A economia de Alagoas é, vamos dizer, o setor mais forte da economia é a agroindústria do açúcar. E como o câmbio está favorável, e para você ter uma ideia, um estudo que foi feito há uns anos atrás, o Brasil, principalmente Alagoas, porque está mais próximo da Europa, coloca na União Europeia o
uma tonelada de açúcar por $170, $200. Lá, produzindo açúcar de beterraba, fica em torno de $600, $700. Quer dizer, o preço, compensador. É muito maior. A gente aqui, ainda tendo o oceano para atravessar, ainda consegue entregar em preços competitivos o açúcar. Agora, a nova mola propulsora, além da agroindústria canavieira, nós temos outras agroindústrias. Turismo. Nós temos aí a indústria do eucalipto aí, ocupando espaços que eram da cana-de-açúcar, da pecuária. Temos uma pecuária forte, né? E agora nós temos essa indústria sem chaminé. Como é que o senhor vê? Por exemplo, só pelo aeroporto, a secretária Bárbara Braga, ela nos deu uma entrevista essa semana, na semana passada, dizendo que só pelo aeroporto é esperado 1 milhão de turistas até o final de março. Até o final do carnaval, vamos dizer assim, até o final de janeiro. Que vão gerar 2 bilhões para a economia. Eles estão trabalhando também a entre-safra, né? Que é o período chuvoso. Como é que o senhor vê essa indústria, que era uma coisa que foi pensada lá com o Suruagi, né? Sempre foi. Alagoas tem uma vocação natural para o turismo. Nós temos um litoral imenso. A maior parte da área território do estado confronta com o oceano e as praias muito boas, água quente, né? Então, no contato que a gente tem com e está atraindo investimento. Está atraindo investimento, uma boa rede hoteleira que vem melhorando a cada dia e hoje nós temos uma boa rede hoteleira. A culinária está aqui também muito boa, né? Isso aí é d'água na boca, até de falar. Então, ou seja, nós temos todo o cenário de, vamos dizer, crescer cada vez mais no turismo, que é a indústria sem chaminé, sem poluição e que cria desenvolvimento cultural e tudo mais. É muito importante o turismo. Vamos agora entrar na sua área tributária, né? O meu editor ali já gritou, olha, tem 10 minutos, então eu quero aproveitar o máximo aqui do Irineu. Nós estamos atraindo, pelo setor turismo, investimentos da Europa, investimentos internacionais em rede hoteleira, já temos 45 mil leitos. Nós estamos atraindo indústrias de cosméticos para a Zona da Mata, nós estamos atraindo indústria para o sertão. Como é que anda a nossa arrecadação tributária com essas atrações e investimentos federais? O senhor tem ideia? Bem, a arrecadação do Estado vai bem, ela vem crescendo de maneira, vamos dizer assim, acima da expectativa. Contando ainda que tivemos, por exemplo, a pandemia, ela, por um lado, parou, mas o governo federal aportou dinheiro e as pessoas continuaram, a economia continuou ativa. Agora, nós temos, o câmbio tem favorecido a atividade econômica. Agora, o turismo de Alagoas, Maceió principalmente, vem crescendo a cada dia, então o mercado de consumo vai indo muito bem. E de modo que a receita tributária, ela vem, vamos dizer, se mantendo num bom nível, ela não tem oscilado para baixo, sempre vem crescendo. Essa indicação de um crescimento de 7% do PIB de Alagoas para o próximo ano, Não, para esse ano, para o final desse ano. Até agora, o final desse ano, a Alagoas cresce 7%. Isso segundo previsões do governador Paulo Dantas. E o Nordeste é um pouco otimista, o Nordeste, né, mas 3%. Se passar de 5% já é muito bom e isso aí assegura um crescimento maior ainda em percentual superior na arrecadação, porque o ICMS ele depende não é somente do tamanho da economia, mas ele depende da velocidade de giro do dinheiro. Então, alguém comprou, pagou, o outro pegou aquela mesma nota de R$1 e fez outra compra. Então, cada 5 compras, 20 centavos vem para o Estado. Então, a velocidade de giro dos estoques é muito importante a economia esteja aquecida. O órgão... Não somente crescendo, mas também em movimento. O órgão arrecadador é a Cefaz, Secretaria da Fazenda, a qual o seu sindicato, os trabalhadores estão muito próximos. A secretária Renata Santos, o Ministério Público também tem trabalhado junto com isso para equipar essa máquina de arrecadação. Ela já dá para falar que nós temos uma máquina moderna? É possível identificar em menos de 24 horas um sonegador?
Bem, a parte de informática, né, que é hoje o coração da fazenda, quando eu entrei... Não se faz mais nada no lápis, né? Não. Quando eu entrei no fisco, a gente pegava uma folha de papel pautado, desenhava um mapa e colocando todos os itens, se fosse um levantamento específico, cada mercadoria aqui e tal, para fechar aquele mapa. Aí, às vezes, tinha os colegas que gostavam de usar lápis de cores diferentes para não se perder naquele mapa, né? Hoje, basta um input no computador e tem o resultado. O SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Fiscal, e tudo isso é ligado por, vamos dizer, programas desenvolvidos nacionalmente, desde o Ministério da Fazenda até estados e municípios. A máquina funciona realmente 24 horas, vigiando todo mundo? Sim, ela tem que funcionar 24 horas, até porque durante a noite ela descansa mais um pouquinho, porque o movimento é menos intenso, mas está o tempo todo controlando cada operação que é lançada. A nota fiscal eletrônica, aí você emitiu a nota, o sistema fica sabendo. Nós temos uma máquina que monitora, nós temos a máquina de arrecadação, nós temos uma economia com 7% de crescimento previsto, nós temos setores que estão em franco desenvolvimento, inclusive à vista de todo mundo. E o nosso povo, como vai? Bem, ainda estamos devendo muito ao povo, né? A gente precisa sempre, ainda temos muito, vamos dizer, o governo, qualquer um que esteja no governo, ainda tem muito a fazer, ainda temos grandes bolsões de pobreza, de dificuldades. A população precisa investir muito ainda em educação. A segurança tem melhorado, né? Os índices de criminalidade têm baixado, isso aí é importante, mas ainda precisamos de muito a ser feito na área de saúde e educação. Investimento, esses programas... Geração de emprego e rendas, que é na iniciativa privada. Estimular a iniciativa privada. Eu não concordo com essa ideia de que o Estado que, vamos dizer, cria riqueza. Não, tem que estimular a iniciativa privada. Então, aí é onde tem que dosar a carga tributária de modo que ela não atrapalhe a iniciativa privada, que é onde tem a geração de emprego e renda. O senhor já foi um dos principais críticos da máquina administrativa do Executivo Estadual e de algumas prefeituras também. Hoje, qual a avaliação que o senhor faz do governo Paulo Dantas, mesmo numa posição de um sindicato forte, que é o Sindifisco, e atuante? O relacionamento hoje da secretária Renata com os funcionários é muito bom, então a secretaria está bem... o relacionamento é bom, então ela lidera, ela não somente chefia, como lidera a Secretaria da Fazenda, e, ao mesmo tempo, o Estado vem com todos os indicadores econômicos favoráveis. Então, o comportamento da arrecadação é bom e o da economia também é bom. Salvo o que pode atrapalhar são justamente fatores externos, né? Vamos dizer, alguma questão, como preço de petróleo, coisa desse tipo, mas no que depender aqui do Estado, as coisas estão bem encaminhadas. A relação trabalhador-governo é a melhor dos últimos 20 anos? É a melhor, é melhor. Melhor, inclusive, do que no governo Renan Filho, que já vinha, vamos dizer, criando as bases para... facilitar a vida do Paulo Dantas. Justamente. Ele recebeu, falaram até que seria uma herança maldita, tudo, mas não foi bem assim. A previsão para o que o senhor faz para 2024, que nós vamos ter aí um ano de política, de disputa, que já está acirrada, dois grupos políticos muito fortes, MDB, presidido pelo senador Renan Calheiros, que lidera a maioria das prefeituras, das câmaras, tem a maioria das cadeiras na Assembleia Legislativa, tem o governo do Estado, e tem o PP, correndo, buscando a outra beirada da fatia do cenário político eleitoral. Como é que o senhor vê, quais são as perspectivas de Alagoas diante desse quadro? Olha, a gente aí tem, vamos dizer, uma o eleitor, geralmente ele raciocina, no mais das vezes, assim, qual é o menos ruim ou aquele que... Dessa vez, eu acredito que nós temos uma situação bem favorável, tanto na Prefeitura de Maceió, como nas demais prefeituras pelo Estado. Então, o eleitor poderá chegar o momento de fazer uma escolha qual o melhor.
Isso aí é o cenário político ideal. Eu vou votar escolhendo qual o melhor dos candidatos e não no menos ruim, como tem sido historicamente. Historicamente. Esse movimento que já está em curso não vai atrapalhar essa máquina de arrecadação nesses investimentos em curso? Não. O investimento é sempre muito bem-vindo e, dentro do possível, que puder hoje, a tendência é que os incentivos fiscais sejam nacionalizados, né, para evitar a guerra fiscal, porque aí fica uma coisa predatória, né? Vai um Estado concorrendo com o outro e aí chega a um ponto de prejudicar a receita. Para concluir, essa transação, essa operação que a Secretaria está fazendo de vender a nossa dívida pública, né? Não o total de 10 bilhões, mas a dívida, eu acho que o estoque antigo da dívida, eu acho 6 bilhões e meio, para o Banco Mundial. É bom o negócio? Aí vamos precisar colocar a lupa, né, para ver se é bom e vai continuar sendo bom. Às vezes é bom no primeiro momento, depois deixa de ser. Então temos que ter uma certa cautela. Também depende do câmbio, né? Depende do câmbio, justamente. Uma explosão no câmbio vamos dizer, como dívida externa, tem disso. A dívida externa, a gente não tem, os nacionais não têm o controle. Se ela é estimada em moeda estrangeira, com certeza pode sair do controle. Então tem que ter cuidado nisso aí. Elineu, muito obrigado, é sempre uma honra te entrevistar e pela avaliação técnica de uma pessoa que conhece, mas que não falou tudo que sabe, porque o momento é de entendimento entre as partes. Acho que nós temos que torcer pela paz, né? Para que o câmbio não dispare, né? Dispare e as guerras terminem, né? Muito obrigado, hein? Valeu, gente.